Alô, confraria! Tudo bem com você? Eu estou aqui com o meu parceiro de sempre, César Rovell, que é, além de ser um integrante indispensável aqui para a nossa confraria, ele é o criador do site Relógios e Relógios, um dos maiores entendedores desta área de alta relojoaria no país. Primeiro quero te dar o bom dia, César. Bom dia, Caco. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo. E temos hoje, para fazer esse podcast, esse programa, um convidado muito especial, que é o nosso amigo Carlos Tibúrcio Ramos. Como vai, Carlos? Tudo bem, bom dia, muito obrigado aí ao César e ao Caco pela oportunidade de estar aqui, né, de poder compartilhar um pouco com vocês, um pouco da história nossa, da empresa, né, contar um pouquinho, né, do que a gente tem feito aí nesses 21 anos, né, já passou de 20 já, em que a gente começou a empresa Watch Seller, né, então, e também agradecer a todos que estão vendo e ouvindo aqui o podcast, né. O Carlos, você é assim como é também o César, vocês são pioneiros, né? Porque aqui no Brasil, o mercado de relógios, e eu sei porque eu trabalhei com isso muito tempo também, ainda é um mercado incipiente pelo tamanho do país, né? Nós temos um potencial muito maior, nós temos riqueza o suficiente no país para ter um mercado maior de relógios. Lá atrás, em 20 anos atrás, era menor ainda, era mais difícil ainda, era um caminho a ser desbravado, né? E você prosperou, super bem sucedido, super bem conectado. Nós estamos aqui hoje para contar um pouquinho dessa história. Eu quero que você me fale o que é a Watch Seller e como que você começou. Como é que um dia você acordou? Tem gente que sonha em ser engenheiro, o cara sonha em ser... Eu nunca sonhei em ser leiloeiro. Nunca pensei, ninguém pensa quando é criança, o que você quer ser? Quero ser leiloeiro, quero vender relógio na TV, eu nunca sonhei com isso, mas foi o que eu fiz boa parte da minha vida profissional, ainda hoje trabalho com relógio. Onde é que veio esse insight de trabalhar nessa área? Tinha alguém já da família, algum conhecido? Me conta um pouquinho desse começo da tua história. Então, eu sempre a minha vida trabalhei com comércio exterior, né, e para empresas americanas, empresas canadenses, e a gente viajando muito, né, tomava conhecimento um pouco de relógios na época como cliente, né, como usuário e tal, ganhava uma comissão, comprava um relógio melhor e tudo, e como você falou, muita coisa ainda lá fora, que ainda não tinha tanta cultura aqui no Brasil, né. Sim. As empresas que eu estava trabalhando, uma delas, a última que eu estava trabalhando, saiu do país, aí eu falei, bom, eu vou aproveitar um pouco a minha experiência em comércio exterior e unir uma coisa que eu gosto, né, que é a relojoaria, com negócios, né. Mas o que eu pensei, né? Eu pensei, o meu gosto de relógios não necessariamente pode ser o gosto das outras pessoas. Então, é subjetivo, né? É muito, né? Porque eu, César, você podemos gostar de um relógio muito e, no entanto, não ter vamos dizer, um interesse comercial por aquela Sim, marca, né? Claro. Então eu pensei, bom, eu vou aproveitar a minha experiência grande de comércio exterior, de importação, de exportação, e vou trazer acessórios para a relojoaria, né? Itens que vão agradar a todos os clientes, independente de gosto pessoal, né? Por uma marca ou por outra marca ou por predileção, né? Mas sempre do ponto de vista de um colecionador de produtos de alta qualidade, né? Então a gente começou importando os acessórios, né, que a gente chamaria que são os movimentadores, né, como esse movimentador aqui que está em movimento agora, né, também, e alguns estojos, que eu também vou falar um pouquinho mais sobre eles também, e a gente começou também a perceber junto aos clientes que eles tinham demandas maiores. Então, por exemplo, eu poderia trazer um estojo movimentador para 2, 3, 4 relógios e o cliente tinha 40 relógios, né? Então eu falei, não dá para trazer uma caixa de 40, não é interessante e talvez não seja o que o cliente está precisando, né? Então, a partir daí, com insumos importados, a gente resolveu desenvolver o projeto nacional de unir esse tipo de insumos, como os movimentadores, em configurações maiores que fossem feitas sob medida para os clientes e que fossem de acordo com o espaço que eles têm ou com o gosto que eles têm e que, né, pudessem atender a coleções maiores, né, como eu falei, 20, 30, 40 ou até mais relógios também, né. Então, a Watch Seller, né, inclusive comentando aqui sobre o logo que a gente desenvolveu junto com o César já no início da empresa, né, é como um conceito de uma adega de relógios, né. Então você tem os reloginhos aqui colocados, né, organizados e em funcionamento, né. E uma coisa que é interessante, né, porque o movimentador,
que eu sempre comento, né? O relógio é feito para ser usado, para estar no pulso. Né, ele tem que ser usado, né? Hoje em dia você compra mais relógios do que pulsos, né? Você tem mais relógios do que pulsos, né? E é importante você mantê-lo no funcionamento. E eu até dou um exemplo interessante, que já visitei com o César o Museu Patek Philippe em Genebra. E o interessante do museu é o seguinte: você vai ver relógios fantásticos, itens de coleção, peças únicas, peças históricas maravilhosas e tal, mas nenhum relógio, de fato, você vai ver funcionando no Museu Patek Philippe. Por quê? Porque quando chega uma peça, eles fazem uma limpeza completa, eles retiram a lubrificação interna, secam e colocam ali para display. Eles filmam, né, o movimento, então você tem os vídeos mostrando o movimento. Você só vê o relógio funcionando nos vídeos. Nos vídeos, né? Então o que ele fazia, qual era a função? Mas quando você tem em mente você guardar um relógio por longo prazo, o ideal é realmente tirar aquela lubrificação, porque aquela lubrificação é como um automóvel também, né? Você sabe que o óleo passa a prejudicar, ele seca, ele resseca, ele vai para um lado, ele vai para o outro, claro, dependendo do lado que tiver o relógio, né? Então, isso para mim é uma prova muito importante da necessidade de você manter os relógios de funcionamento, que eles foram feitos para funcionar. E é lógico, hoje em dia as pessoas têm mais relógios, então o Watchwinder, ele tem essa característica, né? Eu costumo dizer que é um spa ali para o relógio, né? Ele fica em funcionamento e, como um efeito também disso, ele está mostrando a hora certa, né? Você falou uma coisa interessante, né? Spa de relógio. É isso mesmo. Aqui no Brasil a gente chama de movimentador, né? E dependendo do relógio, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas ele tem que movimentar numa direção, dependendo do relógio, movimenta em outra, é isso? Como é que funciona? Hoje em dia, a maioria dos relógios aceita a corda no sentido bidirecional, quer dizer, esquerda ou direita. Alguns é muito raro, sei lá, menos de 5% são só em sentido anti-horário. Então, normalmente, se você rodar no sistema no sentido horário ou em ambos os sentidos, ele vai dar corda suficiente, né? E, principalmente no caso de você ter relógios complicados, aqui eu tenho um Maurice Lacroix, que tem fase da lua e tem um calendário. Então, cada vez que você for tirar esse relógio para usar, você vai ter que acertá-lo. E às vezes você vai perder um certo tempo fazendo o acerto do mesmo, né? Então o movimentador, ele mantém um relógio com a hora, com o calendário, com a fase da lua, com todas as indicações corretas. Eu mesmo, pessoalmente, uma vez cheguei a danificar um relógio por tentar arrumá-lo correndo. Às vezes você está se arrumando ali, né? Na pressa a gente comete os erros, o último item é um relógio e caramba, está atrasado, tá dentro. Você não vai querer sair com o relógio com a hora errada, né? Então, isso acontece. Então, essa é a vantagem, quer dizer, você mantém o relógio em condições excelentes de funcionamento por um período mais extenso, né? E você também acompanha o funcionamento dele. Então, isso que eu costumo dizer, por exemplo, para quem trabalha com a manutenção de relógios e tudo, o Watchwinder é bom para os clientes deles também, porque você vai ver o relógio numa maratona, né, e não uma corrida curta. Você vai ver por vários dias. Então, você pode acompanhar, esse aqui está adiantando, esse aqui está atrasando. Sim. Então, ele só traz benefícios realmente, entendeu? Para toda essa cadeia de relojoaria, ele só traz benefícios. E aí você leva, o meu relógio está atrasando, está adiantando, aí a sua manutenção, a sua assistência técnica vai fazer o serviço lá e vai ajustá-lo do jeito como você quer, né? Você que está assistindo esse podcast hoje, gosta de relógio, é um aficionado, tem desejo de entrar nesse mundo, você não saia daí, porque eu estou aqui do lado de duas pessoas que, aqui no Brasil, tem pouca gente que entende tanto de relógio quanto eles e que tem a experiência, porque esses homens aqui, eles viajam o mundo falando de relógio, falando de coisa boa, peças elegantes, acessórios como o Carlos vende. Inclusive, eu queria perguntar para você, até para você participar desse nosso bate-papo, como é que você começou nessa área, César? Eu conheço um pouquinho da tua história lá atrás, te conheci um pouco antes, na época que você estava abrindo, né, o site, na época da Relógio de Relógio. Como é que você, porque você também não era dessa área, você trabalhava com informática, né? Sim. Minha formação é engenharia química, mas comecei a me envolver com TI, né, com tecnologia da informação, muitos anos atrás. E sempre fui apaixonado por relógios, gostei muito. E um certo ponto eu percebi que não existia nenhuma mídia especializada, profissional, sobre relógios no Brasil. Em especial, claro, em língua portuguesa. A gente tinha acesso a várias mídias, mas em português, em espanhol, inglês, principalmente, né? Francês, alemão. E era um momento alto da imprensa
escrita, né? Escrita. Jornal, revista. E não tinha no Brasil, tinha Pulso, né? Que também é outro guerreiro, é outro desbravador. Outro pioneiro que também. Eu quero trazer aqui esse pioneiro para trocar uma ideia com a gente qualquer dia nesse podcast. Mas você, na época, quando você começou, não tinha nada na internet que falasse de relógio no Brasil em língua portuguesa. Para você ter uma ideia, tinha marcas na época que nem tinham site ainda, né? E as pessoas... Grandes marcas, né? Grandes marcas que nem tinham começado na internet. Então existia... Que ano que era isso, César? 2004 que surgiu a ideia. Já não é tanto tempo assim, né? Mas você pensar bem, só nem 20 anos. Como a gente percebe como que as coisas mudaram, né? Em 2004 aqui no Brasil, a internet era só mato, né? Era. A internet era um terreno baldio praticamente, especialmente nessa área de relojoaria. Então existia muita desconfiança com relação à mídia e à internet ainda, né? Então você falava de um site da internet. Tinha estourado a bolha, né, da internet, todo mundo falava, isso aí não vai dar certo. O pessoal tinha muita desconfiança, ainda mais, né, no site brasileiro, que é um mercado ainda não incipiente na época. Qual era a história do Brasil, né, na relojoaria mundial? Sim. E como é que você tropeçou com o Carlos? Como é que vocês se encontraram, se conheceram, já tem uma amizade de mais de 20 anos? Foi logo no começo do site, o Carlos tomou conhecimento do site, lá acho que por volta de 2006, nós lançamos o site, começamos a trabalhar em 2004 e a gente colocou no ar em 2006, janeiro de 2006. Nesse ano, o Carlos entrou em contato, nós nos conhecemos em Curitiba e ele estava precisando fazer uma logomarca. Na época ainda tinha empresa de web design. Sim. E ele já tinha uma ideia, já tinha um rascunho, né, de como ele queria a logomarca, e nós trabalhamos em cima e desenvolvemos. E a partir daí foi o início de uma parceria que dura até hoje. Vocês já viajaram juntos, já fizeram bons negócios? Várias feiras juntos. Que legal. Muitas nós vamos falar um pouquinho disso mais pra frente também. Mas é muito bacana a gente ver que o pessoal que trabalha com relógio geralmente é unido, né? Uhum. Até por isso, esse foi um dos motivos que nós escolhemos o nome Confraria do Relógio, né, para os nossos programas, para o nosso canal, porque é uma fraternidade, né, uma irmandade, são pessoas que encontraram um interesse em comum, um propósito de divulgar isso e que geralmente, sempre tem as exceções, mas geralmente se ajudam, né? Pessoas que começam a trabalhar em colaboração com vocês estão fazendo, como eu chamei o César, né? Eu não tenho uma intimidade, uma amizade, a gente não, pelo menos até hoje, a gente não frequenta a casa um do outro, mas a gente se conhece assim a longa distância, falamos de vez em quando por redes sociais. E na hora que eu chamei o César para tomar um café numa panificadora aqui em Curitiba e falei da ideia do canal, esse canal que nós estamos fazendo hoje, na hora ele aceitou e já temos outros parceiros, você já está aqui, veio da tua cidade para cá, está trabalhando com a gente, está ajudando. Eu gosto muito dessa sensação, né, de pertencimento que tem entre as pessoas que gostam desse ramo, né, Carlos? Sim. E você gostar, por exemplo, o relógio, né, é um objeto que significa muito, né? Quer dizer, a paixão pela mecânica, pelo trabalho, né, manual dos suíços, que é fantástico, né? Como, por exemplo, até mostrando com o caso desse Omega, né? O movimento e tudo isso daqui tem muita história, né? Isso aqui tem muito conhecimento, né? Então, você ter um bom relógio, né? Um relógio mecânico, e a gente vai falar dos relógios, né, que são automáticos, né, que tem o rotor que gira, e tem também o corda manual, como o caso desse daqui, que eu já vou até daqui a pouco explicar como é que você faz para dar corda também. Mas isso tudo realmente, você tem um laço de amizade, você tem um conhecimento, né, sobre assuntos em comum e que une muitas pessoas, né? É muito bacana. Então, e que indica, vamos dizer, um nível de preferências, um nível de estudos, de educação que, independente do valor, pode ser um relógio de $100, $200, de $1 milhão, sei lá, quer dizer, isso é um assunto que tem a ver com o trabalho do homem, tem a ver com o tempo, né, quer dizer, que é o que a gente tem, né, o que a gente tem na vida é o tempo, né, então, vamos usar bem o tempo, né, vamos usar a contagem do tempo de uma maneira a nosso favor, né. Então, esse aspecto filosófico aí do tempo é muito bacana, porque é algo que você não tem como estocar, né? Você não guarda, você não pode pegar, gastar hoje de maneira desavisada, sem pensar, e depois você vai lá numa gavetinha e pega, eu quero aqui mais 3 anos. Não tem essa conversa. A valorização do tempo é a valorização da vida, né? Da sua vida, né? Agora, uma partezinha técnica também que eu estava explicando, né? Os relógios mecânicos, né? Eles se dividem entre os automáticos e o que são de corda manual, né? No qual você tem que fazer a famosa corda, né? Nós também trouxemos para o Brasil uma novidade, que é um sistema essa caneta, na qual você dá corda no relógio se você não quiser. Sensacional, né? Cara. Perder tempo dando a corda, com esse sistema você dá corda no seu relógio,
rapidamente, né? E você carrega ela com USB, pelo que eu tô vendo aqui? Ela tem uma bateria recarregável com USB, mas dura meses com uma carga, Rapaz, né? é muito bonito. E aí você dá Parece corda fibra de nela. carbono o aspecto dela, né? Vem também da Alemanha. A Alemanha e Suíça são grandes parceiros, grandes fornecedores dessa tecnologia, vamos dizer assim, que a gente utiliza nos wattsellers. E normalmente aí, né? Quer dizer, se você tem vários relógios que são corda manual e tem que dar corda neles, vamos dizer, de 2 em 2 dias e tudo isso daqui resolve muito, né? Ele e se eu falo adapta pra a vários você tamanhos de coroa. também. Exatamente. E eu tenho essa experiência, porque aí eu vou contar mais uma história que nem estava no meu roteiro aqui, mas é o seguinte: quando a gente instala, né, um sistema grande, 20, 30, 40 relógios, né, muitas vezes com uma cortesia para o cliente, a gente acerta os relógios. Claro. E aí haja dedo, né? Isso daqui já dá calo no dedo. Isso aqui ajuda muito. Quer dizer, com 20, 30, 40 relógios, você acerta, coloca, né, para ele aí, deixa em funcionamento, que a ideia é essa, né? Você acerta, coloca e ele aí permanece em funcionamento constante, né? Tem uma coisa interessante que você falou, né? E talvez tenhamos aqui uma audiência, obviamente a maioria de pessoas que gostam desse ramo, né? Mas tem gente que não conhece, está começando, está vendo a primeira vez um podcast sobre relógio aqui no Brasil, que aliás eu acho que hoje nós estamos fazendo história, eu acho que não tem nenhum podcast, tem podcast sobre tudo, sobre relógio eu acho que não tem, não tinha, agora tem. Relógio mecânico, né? A pessoa que está em casa lá, que curte um Apple Watch, ela olha para isso e fala, mas por que esses caras estão falando de relógio mecânico? Eu não tenho nada contra o quartz, eu tenho relógios a quartz em casa, gosto de alguns modelos específicos, mas nada se compara a um relógio mecânico, né? E aí eu quero saber a opinião dos dois aí, Carlos. Então, deixa o César falar primeiro. César é especialista nessa área, né? O que ele vai falar. Né? É interessante porque a gente percebe, a gente está tão acostumado a trabalhar e falar sobre relógios mecânicos, né, relógios automáticos, relógio a corda manual, e às vezes a gente fala com pessoas jovens, e hoje em dia você tem toda uma preocupação com sustentabilidade, né, com o meio ambiente, e quando você fala com uma pessoa, um jovem, que existem relógios que não precisam de bateria, que eles usam a própria energia do pulso para se movimentar, né, que energia mais sustentável do que essa, sim, rapaz? Exatamente. Eles ficam surpresos, sabe? Porque pensam que isso é uma tecnologia de vanguarda, né? Assim, uma coisa que você não precisa de bateria para funcionar. E é algo que foi criado lá atrás, em 1900 e bolinha. Né, uma coisa... Tem 100 anos quase essa tecnologia do rotor. Ou mesmo, né, a corda manual, né? Corda manual mais ainda, né? Mais 150, ainda, né? 160, então, mais? 300 surpreendente, né? Então, apesar de toda a tecnologia, as pessoas ainda ficam surpresas, né, com um relógio mecânico. E você sabe, e quando você fala ainda, porque é um objeto durável, que de repente você vai, como esse relógio que eu estou usando aqui, que era do meu pai, provavelmente ele vai pertencer à minha filha, que vai passar para os netos, é uma coisa que vai de pai para filho. E você falou de sustentabilidade, já vou passar a palavra aqui para o Carlos, mas é algo que me chama a atenção. Fala-se muito nisso, né? Meio ambiente, sustentabilidade, que é um discurso lindo, maravilhoso. Na prática faz-se muito pouco, por isso, mais se fala do que se faz. E nós vivemos, e eu sei que agora eu vou irritar profundamente alguns amantes da marca Apple, não é só a Apple, mas nós vivemos numa época que as empresas fazem coisas para durar um ano. Você vai lá e compra um celular de 8 mil, 10 mil, 12 mil reais, ele vai durar 3 anos. E ele vai se tornar absolutamente obsoleto. Nós estamos falando de peças aqui, relógios, e eu tenho certeza que a tua mercadoria também, você preza por isso, que prezam pela durabilidade. São relógios que são feitos para durar 200 anos, 150 anos. Se você fizer as revisões como você deve, você não vai precisar trocar de relógio nunca, você vai colecionar outros. Mas você não vai ser obrigado a comprar outro relógio porque o seu relógio não funciona mais. E nós estamos numa era, né, se fala em celular, Apple Watch, e não estou falando só da Apple, né, da Samsung, seja lá qual for a marca. Pode fazer aí os seus comentários me criticando, não tem problema nenhum, não tem problema com crítica, e nós queremos promover aqui o debate. Mas nós vivemos uma época que um carro é feito para você trocar dali a 3 anos, 4 anos, porque mudou o farol, mudou não sei o quê. O celular, ele em 2 anos ele vira obsoleto, e a Apple é a rainha das marcas da obsolescência programada, né? Fazem coisas para você
ser obrigado a trocar e consumir mais, um consumismo desenfreado, que não ajuda, inclusive, a questão da sustentabilidade. E nós estamos aqui andando na contramão, na contracultura do mundo moderno, que são produtos feitos para durar. Produtos feitos... Você trouxe aqui uma caixa, né, um movimentador de couro. Eu já vi alguns modelos seus, há muitos anos atrás, e eu sei que você ainda produz, de madeira, que são madeiras... Lindíssimos, né? Lindíssimas e feitas para durar séculos, né? Você tem alguma coisa aí no teu panfleto? Sim. Mas até quero, para quem quiser consultar mais, você tem um site, naturalmente. Onde é que as pessoas podem ver o teu material melhor? Tem o nosso Instagram, né? Que é WatchSeller. Você pode procurar lá .ctr. Watch de relógio, Seller de célula, né? Seller, WatchSeller. WatchSeller junto, é Watch_Seller, que é, bom, WATCH_CELLAR, underscore de novo CTR, que são as minhas iniciais, que é o nosso Instagram. E o site é www.watchseller.net, né? Lá tem as informações e vários exemplos de produtos, como tem aqui também, né? Você falou sobre o uso de madeira. Agora, os gabinetes que você faz, os cofres que você faz, nós vamos falar agora dos teus produtos. Isso. Mas é uma coisa espetacular. Sim, e hoje em dia você falou em durabilidade, tem clientes nossos de 20 anos atrás que estão lá com os sistemas funcionando, recebem manutenção também nossa de quando em quando, né? E desde que a empresa começou, né? Então, dessa necessidade de a gente ter os clientes e eles se tornam parceiros mesmo, amigos nossos. E eu costumo dizer que eu sou pé quente, porque graças a Deus, às vezes o cliente comprou uma caixa para 4, aí a coleção cresceu para 10, depois passou para 20. Então a gente tem exemplos aí de clientes que aumentaram várias vezes as coleções. Os clientes vêm prosperando, né? Exatamente. Então se ele muda um equipamento nosso, é porque cresceu a coleção. É porque melhorou. Né? Então a gente, graças a Deus, é bastante pé quente, né? É bastante pé quente nisso, né? Me fala dos teus produtos. Você trouxe algumas coisas aqui. Uhum. Você estava falando do movimentador, estava falando, já pode aproveitar e entrar nesse assunto que a gente tratou aqui com o César do relógio mecânico. Então, eu acho que o relógio mecânico, ele tem uma dimensão mais humana, porque nós não somos robôs, né? Nós não somos digitais, né? Isso, inclusive, estava ouvindo outro dia algumas coisas sobre isso, né? Você comentou, o Apple Watch é interessante, é uma ferramenta interessante, ele traz vários aplicativos para saúde, para esportes e coisas assim, né? Mas a gente não é um robô controlado por uma máquina, né? Entendeu? Então, às vezes, você quer só saber a hora. E eu gosto do Apple Watch, eu não tenho nada contra, mas para mim aquilo ali é um computador. Aquilo para mim não é um relógio. Relógio é isso que está no teu pulso. E às vezes você não quer saber se chegaram 20 ou 30 e-mails, né? E aquela coisa... Verdade. Toda aquela hora... E na verdade também existe uma cultura do desconectar também ao mesmo tempo, né? Quer dizer, a informação agora... Tem pessoas que eu quero ir para um local que não pega o celular, eu quero ficar desconectado. A única coisa que talvez ele tenha que saber para a vida dele é a hora, né? Quer dizer, a hora sim, a hora de dormir, a hora de se alimentar, né? Então, e aí o relógio mecânico traz essa informação, que é o que é necessário, né? Agora, continuando a falar sobre os produtos, né? Então, como eu expliquei para você, nós começamos, né? A gente com os modos movimentadores, fazendo múltiplos deles, né, para coleções maiores, em móveis de madeira e tudo mais. E nos últimos anos também surgiu a necessidade de vários clientes pedindo, Carlos, eu quero colocar isso de uma maneira mais segura. Então, toda essa arquitetura, nós também fornecemos isso com um cofre, né? Quer dizer, um cofre com os movimentadores, né? Também aí você tem um cofre, você tem espaço para guardar joias, para canetas, isso que é uma coisa interessante também, porque nós temos essa linha de produtos para colecionismo em geral, né? Inclusive armas. Eu sou CAC. Legal. Eu curto armas e já sou fã do teu trabalho com relógio, né? Eu pretendo comprar alguma coisa aí, obviamente dentro das minhas possibilidades, mas para guardar minhas armas. Eu estava comentando ontem com você, né? Quer dizer, dentro do nosso mobiliário dos cofres para colecionismo, nós já fizemos, obviamente, né? Relógio, joias, canetas também bastante.
armas, até carrinhos de coleção também nós já fizemos, porque aí a gente tem esse enfoque no colecionismo. E uma outra área também que a gente atende é a parte de umidores para charutos, né? Sim. Que também é uma área... Você já visitou, inclusive, algumas manufaturas de charuto fantásticas, né? Porque eu tenho a filosofia, o César também tem isso, né? Que para a gente poder fazer algo bom sobre um produto, você tem que conhecer, né? Então a gente faz as visitas às fábricas de relógio na Suíça, a gente visita vários fornecedores dentro dessa cadeia produtiva, e no meu caso, com a parte de charutos, também já visitei fábricas de charuto, para você entender tudo que é necessário para... Cuba, República Dominicana, Nicarágua? Nicarágua, que eu visitei, acompanhei todo um processo produtivo, né, do plantio, para depois o corte, aquela maturação, né, a fermentação, aquela coisa até a montagem, né, que inclusive é um cliente nosso, que ele está baseado nos Estados Unidos, produz os charutos na Nicarágua, e ele é cliente nosso. E aí uma outra coisa interessante, né, ele comprou um cofre para relógios, para ele, um cofre para joias, para a esposa, e para ele um cofre para armas também. Então ele tem 3 cofres nossos, e aí dentro toda essa relação, essa amizade, nós fomos visitar, e foi bem interessante conhecer todo esse processo produtivo, né? Que o charuto, você também tem que guardar de uma forma adequada, né? Ele precisa de uma umidade, né? Entre 68% e 75%, se não me engano, alguma coisa parecida. Umidade e temperatura também. Controlada também, não pode ser muito quente, né? Então você tem que ter um controle de umidade e de temperatura, porque tem charutos muito caros, né? Tem charutos que, dependendo do preço do relógio, custa o preço de um relógio também, né? Entendeu? E nós já fizemos também, algumas vezes, adegas também para vinho também. São produtos, são coisas com as quais a gente gosta, que a gente interage, né, que a gente aprecia, né, porque, como falei, eu acho que é muito importante que você conheça, viva, experimente aquele produto para você poder passar para o seu cliente o melhor produto possível, que é aquele produto que você teria para você na sua casa, né? Então, eu acho muito importante isso. Às vezes, você vê produtos, como a gente fala, né, muita coisa às vezes que vem da China, de qualidade menor e tudo, em que quem o produziu não tem a experiência de usar o próprio produto, né? Então, por exemplo, movimentadores baratinhos, que às vezes vem, que você vê na internet, baratinho, você vai ver, danifica o relógio, ou a almofada é muito pequenininha, um relógio fica batendo no outro, então magnetiza o relógio. Então, mas às vezes na foto ali, né, na internet, você acha que é tudo parecido, os caras põem um nome alemão de preferência, né, entendeu? Made in China. Mas com nome alemão, né, entendeu? Então, essa é a nossa preocupação de a gente só poder trabalhar e oferecer para os clientes o que a gente gostaria ou o que a gente usa conosco, na nossa própria casa, né? E falando de clientes, né, como eu te falei no caso desse produtor, a gente hoje em dia está presente no Brasil, a gente está presente também nos Estados Unidos, com uma parceria também lá importante, e já vendemos para vários países também da América do Sul, né? E nós temos parcerias no Brasil muito fortes com joalherias, né? E também, que é interessante, com empresas de engenharia e arquitetura. Porque quando uma pessoa está decidindo para renovar a casa... Você pode adaptar todo o teu projeto, é customizado para cada projeto, para cada cliente, não é isso? Exatamente. Então, por exemplo, muitas vezes as empresas de arquitetura estão fazendo um projeto de uma reforma ou de uma casa nova para um cliente, e o cliente pede um cofre, e é um problema para as pessoas. Poxa, um cofre, para quê? Não sei o quê. Então, a gente, com as parcerias que a gente tem para essas empresas, a gente já oferece tudo, né? O cofre com a instalação, com o projeto e tudo, para joias, para relógios, para o que o cliente quiser, né? Olha só, os arquitetos que estão nos assistindo aqui, decoradores, que contato maravilhoso para você fazer aqui com o Carlos. E um produto de alta qualidade pelo qual a gente dá garantia. E porque eu vejo que às vezes para os arquitetos, para os engenheiros, é um problema. Poxa, o que eu vou fazer? Onde é que eu vou comprar um cofre? Como é que vai ser? E vai ser de boa qualidade? Não vai ser, né? Então, a gente fornece para o cliente um trabalho completo. Tanto que na nossa equipe, né, a gente também é uma empresa muito de design, né? Não só de manufatura, como de design. Nós temos um arquiteto que faz o desenho, vamos dizer, compatível lá com a planta, com o que é necessário, e a gente está conversando a mesma linguagem com os clientes, entendeu? E
para o escritório de engenharia de arquitetura, a gente soluciona um problema, porque a empresa, o watch seller, né, do Carlos Tibus Ramos, vai fazer isso daqui, e eles sabem que a gente vai fazer, vai instalar, vai fazer tudo certinho, e o cliente vai ficar satisfeito, né? Então também é uma paz de espírito, né? Então essas são duas parcerias fortes, com lojas, né, com algumas das principais boutiques do Brasil, e com principais escritórios de arquitetura também. Já há vários anos a gente tem essa parceria, que é algo muito importante para nós também. Daqui a pouco nós vamos falar desses parceiros teus. Eu vou querer que você... Inclusive, aqui o merchandising é livre. Depois você vai falar os nomes, porque eu sei que tem gente nos assistindo que vai querer os teus produtos. E você não vende ao cliente final, você pode comprar em algumas joalherias e boutiques aqui do país, que fica ligado aí, não vou passar o nome agora, que é para você ficar até o final aqui. Tá? Fala, César. Tem uma curiosidade, voltando aos movimentadores, você mostrou a caneta que você utiliza em relógio da corda manual, mas na verdade o funcionamento é manual, você vai ter que ir relógio por relógio. Existe uma forma de automatizar a corda manual no relógio? Existe também um outro dispositivo, que é o Sempre, de uma das empresas que nós representamos, no qual você deixa o relógio ali, foi muito bem lembrado, né? E ele realiza uma vez por dia, ele vai e faz como se fosse um robozinho mesmo, ele vai e faz a corda também. É um outro Me tipo de explica produto. direito isso para mim. Ele tem um timer? Ele conhece, mas eu não conheço. E a pessoa que está nos assistindo não conhece. Como é que funciona isso? Onde é que é encaixado esse Sempre? Então, você tem uma base, uma almofada, né, na qual você fixa o relógio, né? É como se fosse um movimentador desse, uma caixinha, uma embalagem. Mas no caso, por exemplo, o relógio fica assim e você tem esse sistema mais automatizado, entendeu? Uma base com um sistema que vem e uma vez por dia ele vai e realiza a corda também. Sensacional. Foi muito, muito bem lembrado. É um produto também exclusivo nosso e se você tiver muitos relógios a corda manual, é uma solução que a gente também oferece também. Obrigado, César, também de lembrar. Falando de produtos, eu vi que você trouxe aqui nessa caixa, essa belíssima caixa, algo que... Penso que isso aqui é um presente maravilhoso, né? Você que tem um pai, de repente um tio, um irmão que gosta, curte relógios. O cara viaja e ao invés de ele ficar escolhendo as camisas que ele vai levar, ele pensa qual relógio eu vou levar. Porque ele quer usar um em cada evento, né? Daquele final de semana que ele vai passar fora ou daquela viagem que ele vai fazer. E de repente você trouxe aqui um material que é espetacular para quem viaja e coleciona relógios, quer levar 2, 3, 4 relógios dentro da mala de maneira segura, né? Sim, sim. O Watch Roll, ele é interessante, né? E essa é uma empresa que a gente tem uma parceria, que é a Wolf. Porque Maurinho, você tá pode... aparecendo bem aí? Tá. Você... Vamos tirar o... Isso. Tá dando para ver agora, né? O Watch Roll é muito interessante porque você pode usá-lo na sua casa, pode guardar dentro de um cofre também e usar para viagens, né? Então, 3 relógios, nesse caso aqui 2 relógios ou um espaço também interessante nesse. Você pode ter 3 ou dependendo do modelo você tem um espaço aqui que você pode levar, no caso de uma mulher pode levar uma joia, um homem pode levar uma abotoadura, entendeu? Então presente para as mulheres também. Também, exatamente, né? É bastante interessante. E essa marca Wolf, que a gente tem uma parceria, você tem um Watch Roll todo especial. Você pode ver que tem aqui também. Essa marca, desculpe, é Wolf, modular. Wolf. Ela é alemã? Ela é inglesa. Tá? Ela é inglesa, Wolf. Você tem também aqui dentro... E tradicional, pelo que também eu tô vendo. Também que você quer guardar uma abotoadura, um prendedor de gravata, ou uma joia, alguma coisa, um anel, alguma coisa também. Tem Watch Roll modular. Modular. E eles têm aqui, é interessante também, a atenção é tão grande que o veludo que reveste interna o produto, ele tem um material que evita a oxidação, tá? Então ele ajuda a evitar que a joia ou que o metal tenha algum tipo de oxidação. Tomara que a minha esposa não assista esse podcast, porque ela vai me fazer comprar uns 3 desses, César. Então isso também é uma novidade que a gente está trazendo por grande demanda, né? As pessoas pedem muito os chamados, né, os watch rolls, né? Então a gente foi, no caso, buscar, como a gente busca sempre, os produtos de melhor qualidade no mercado mundial. Né, qualidade e inteligência, né? Tem design, é bonito, tem qualidade, durabilidade, e vocês conseguiram colocar muita coisa dentro de um espaço relativamente pequeno, né? Isso aí não ocupa espaço dentro de uma mala. O espaço que seria de um relógio, vê quanta coisa que foi colocada aqui, né? Então tem muita atenção nisso, né? E a gente constantemente, né, como eu falei para você, a gente constantemente está trabalhando com os fornecedores no exterior para poder trazer o que tem de melhor e fazer essa junção entre
o que faz sentido você importar e o que não precisa fazer, né? Então, por exemplo, fazer um móvel de madeira é melhor, vamos usar a mão de obra local. O Brasil tem excelentes profissionais, tem madeiras de excelente qualidade, né? Não faz sentido trazer isso de fora. A logística é muito caro, não compensa. É muito pesado também, né? E você pode fazer bem feito aqui no Brasil, como você disse, com profissionais muito capacitados. E quando, por exemplo, quando você está, no caso de um cofre ou no caso de um móvel, importando, você está pagando preço por madeira e por aço. Você está pagando imposto de importação em cima de madeira e de aço, né? Então, para que isso? Então, o que acontece? Vamos trazer a tecnologia, vamos trazer os módulos, né? Vamos trazer aquilo que está muito bem feito lá na Suíça, na Alemanha, na Inglaterra, e vamos aqui dar chance à mão de obra local, à maestria local, e de maneira que o seu cliente final tenha a melhor solução, né? Entendeu? Então, se eu trazer um cofre, sei lá, de 1 tonelada de aço, eu vou estar pagando imposto sobre aço, frete sobre aço, né? Quando eu posso fazer um bom cofre aqui no Brasil também, com sistemas de segurança, com alarmes, com tudo mais, né? E o móvel também, nós temos uma tradição de indústria moveleira muito boa, né? Então, por que não utilizar isso, né? Então, a minha ideia justamente é fazer essa conexão, utilizando o que o Brasil tem, e tem profissionais fantásticos, materiais fantásticos, né? E com o que faz sentido Você está conectando o melhor dos mundos, né? Você pega o que precisa vir de fora, que é melhor vir de fora para o teu cliente final, você traz. O que dá para fazer aqui com maestria, qualidade e para baratear o custo também para o teu cliente final, você também tá unindo o que há de melhor nos dois mundos. Exatamente. Eu lembro de ter visto também um móvel que você fez com parceria com que na verdade um artista, né? Tinha um trabalho de marchetaria. Sim, também, de vez em quando nós fazemos algumas edições especiais, por exemplo, de um medidor de charuto ou de uma caixa de relógios que tem uma pintura diferenciada também e tudo, também atendendo a determinados públicos. A gente chama isso de watch cellular art, né? Na qual a gente tem uma expressão de algum artista, e a gente já fez isso tanto para caixa para relógios, né? Para estojos para relógios, tanto também para charutos também, entendeu? Em que você aí, além dessa produção local, né? Do expertise local, você tem algum artista envolvido. Isso é uma coisa que a gente sempre busca essas parcerias, né? No sentido de poder oferecer o que você tem de melhor do expertise, do talento local, com o que é interessante importar. Eu falei, eu não estou inventando nunca a roda, né? A gente não está inventando a roda, a gente está unindo essas coisas pro efeito final ser a melhor solução de custo, de benefício, e que faça sentido para o cliente. É o segredo de qualquer boa empresa, né? Pensar, olhar as coisas com o olho do cliente. Me diz uma coisa, Carlos, ontem a gente jantou juntos, eu sei que você tem uma longa experiência nessa área e você atende aí algumas das pessoas mais bem-sucedidas aí do país. Evidentemente aqui a gente não vai citar nomes, mas você contou algumas histórias, sem citar nomes também ontem, interessantes, de coisas que você encontrou quando foram comprar um cofre com você, coisas que aconteceram, histórias curiosas. Me conta alguma coisinha aqui para a gente partilhar isso aqui com a nossa audiência. Antes vou fazer também um pequeno merchandising, que é o seguinte, né? Por exemplo, no caso de cofres, né? Se você compra um cofre de uma loja qualquer, né? É feita lá a nota fiscal e tal, você está num banco de dados de uma loja de cofres, vamos supor assim, ou de fornecedor de cofres. Já houve casos de eu saber, né? De lojas que foram roubadas ou hackeadas, ou roubadas mesmo fisicamente, aí a pessoa pega a lista de nota fiscal, aí ele já tem... Para quem quer segurança, não é uma boa ideia. Ele já tem um menu ali de quem ele vai roubar, né, no caso do criminoso, né? Nosso caso não, a gente trabalha com um sigilo total em relação a quem está produzindo ou fazendo o cofre, não sabe para onde vai, na verdade é para a gente, e a gente faz a venda ao cliente final, entendeu? Então isso é um ponto importante. E uma equipe de total sigilo, discrição e segurança. E de fato, sim, já houve clientes trocando cofres com a gente, que entregaram um cofre antigo, receberam um cofre novo, ele entregou o cofre pra gente vazio, né? Aí depois o funcionário tá ali, desmontando e tal, encontra um solitário embaixo ali de uma camada ali de um veludo, de uma coisa, e obviamente retorna pro cliente, né? E às vezes, nossa, eu nem lembrava disso, meu Deus, onde estava? Nem deu pela falta. Houve casos também do cliente fazer um upgrade com a gente, entregar uma caixa de relógios com um relógio esquecido, que era justamente o Patek Philippe histórico do pai ou do avô e tudo, desesperado. Imediatamente liguei para a fábrica, olha, abre essa daí que acabou de chegar. Você vai ver a alegria, né? Foi de ter visto. Então,
isso é uma coisa importante, né? A gente tem um sigilo de inscrição e segurança muito grande e vive essas histórias. E outra história também interessante que a gente falou ontem também é que muitas vezes você tem uma coleção muito mal organizada, né? Então, quando você chega com um cofre nosso ou com um armário para relógios, a pessoa vai passar. Eu ajudo, né? Muitas vezes eu ajudo e a gente não. E já houve casos de cliente, nossa, eu achei que eu tinha perdido esse relógio, eu achei que fulano tinha roubado esse relógio. Então, isso acontece. Já houve casos do cliente encontrar um duplicado que ele achou que tinha sido roubado e estava ali tudo de forma de organizar, porque isso também você passa a ver a sua coleção de uma forma organizada, né? E isso é importante, porque às vezes você vai colocando numa gaveta, noutra gaveta, num armário, num bolso de uma roupa e por aí vai, e aí o tempo vai passando e você esquece, né? E além da utilidade prática em si, da movimentação, é um display, é uma forma de exibir a coleção, né? Também para convidados, para amigos e... Exatamente. A gente, nesse caso, geralmente a gente pergunta para o cliente, você quer poder mostrar ou você não quer mostrar? Então a gente faz vários tipos de solução de acordo com o que é visto. Mas realmente são bonitos, né? Quer dizer, quando você tem um painel assim, iluminado, com uma coleção bonita, é legal. Assim, dá alegria do nosso trabalho, né? A gente o teu trabalho, assim, você está oferecendo segurança, né? Você trabalha aí com cofre. Beleza, porque eu já vi as tuas peças são extraordinárias, quem entrar aí no teu site ou nas tuas redes sociais vai poder acompanhar. E você oferece isso que você falou, a praticidade, né? Você organiza a vida do cara nessa área, seja ela qual for, né? Sejam as canetas, sejam... Porque se eu imagino que tem gente que perde relógio, e eu tenho uma pequena coleção, humilde na minha casa, às vezes não sei onde estão os meus relógios, eu imagino o cara que mexe com caneta. O cara que é colecionista de caneta, né? Porque a caneta é mais fácil ainda dela desaparecer num ambiente desse. Então essa praticidade de você estar com tudo na mão, organizadinho, saber onde está sempre. No caso do relógio, está sempre com o relógio com corda, né? Um relógio automático que você pode pegar e só colocar no pulso e sair sem ter que ajustar o calendário. Porque isso eu, não por tem exemplo, preço. Por exemplo, que não tenho um Watchwinder... Ainda não, né? Ainda não tem. Os meus relógios automáticos, eles estão sempre parados, né? Os que eu não estou usando ali direto. E às vezes eu saio só justo a hora, para não perder tempo na pressa do dia a dia, eu saio com o calendário errado, por exemplo. Eu tenho essa mania, não consigo sair com um relógio, e pior são esses calendários mais complexos, né? Imagina fases da lua, eu né? não tenho um calendário perpétuo, né? Mas eu não conseguiria, eu acho que ter, porque assim, eu tenho que colocar no Watchwinder, porque eu não vou conseguir sair com um relógio... O calendário errado. Exatamente. Coisa louca. Não tem, é a mesma coisa que a gente trabalha na área de relojaria e atrasar compromissos, né? Quer dizer... Antes eu não conseguia sair com o calendário desajustado, porque eu enxergava bem. Agora que eu tô meio cego... Não faz diferença. Então não faz muita diferença para mim, mas é triste quando eu tô perto de alguém e a pessoa vê, mas você tá, em que dia do mês que você tá aí que o teu calendário tá atrasado? Mas às vezes acontece pela pressa do dia a dia, por não estar com a minha pequena coleção organizada como deveria. Então eu acho que esse ponto da praticidade é um ponto muito forte. Outra coisa que eu queria perguntar para você e também para o César, vocês lidam com mercadorias elegantes, sofisticadas, vocês mexem com o público e convivem com um público extremamente bem sucedido no que fazem, pessoas que muitas vezes herdaram verdadeiras fortunas e outras que fizeram verdadeiras fortunas, pessoas prósperas, profissionais de sucesso. Agora eu vou colocar vocês aqui numa enrascada. Qual é o segredo do sucesso? Vocês convivendo, e vocês são pessoas muito bem-sucedidas, convivendo com essas pessoas que movimentam a economia de países grandes aí, como Brasil, Nicarágua, Suíça, conhecendo pessoas célebres aí no mundo todo. Quem está nos assistindo agora quer saber qual é a característica ou as características principais de uma pessoa bem-sucedida. Carlos, e depois quero ouvir você, César. Bom, eu acho que é a persistência, né? Eu acho que você acreditar nos seus valores, nos seus ideais e lutar por eles independente, né, do que acontece. Por exemplo, esse nosso cliente que tem uma fábrica de charutos na Nicarágua, que mora em Miami, ele conta que ele começou a fazer charutos na garagem realmente da casa dele, né? Quer dizer, e a gente ouve histórias também da área de informática, que as pessoas começaram na garagem. Apple, Microsoft, Disney. Ele também começou a fazer, junto com a família dele, tudo lá, 20, 30 anos atrás, na garagem da casa dele, né? Não ter medo de começar pequeno, né? As pessoas querem já... Você vê, principalmente, nas gerações que estão saindo da faculdade hoje, o cara já quer começar ganhando milhões, o cara já quer começar com um negócio multimilionário.
você começa pequeno, você não tem que ter medo de começar pequeno, né? E você falou da persistência, né? Eu assisti um filme esses dias do Adam Sandler, que, por incrível que pareça, o Adam Sandler era um comediante, né, no geral, assim, mas o filme dele sobre basquete não tem nada de comédia, é um filme recente que Eu saiu. já assisti, Como é o nome bom. desse filme? Eu não vou lembrar agora, o último arremesso final, arremesso não sei das quantas. Eu sei que é um filme muito interessante, que ele tem uma frase muito forte que tem a ver com o que você disse. Obstinação vence o talento sempre. Você pode ser o cara mais talentoso do mundo, se você não tem persistência, se você não está obstinado e apaixonado por aquilo, você não vai prosperar. E o contrário também é verdadeiro. O cara pode até ser mediano, ele não é um Romário, um Pelé, um Maradona, um Michael Jordan, no caso do basquete, mas ele é obstinado com aquilo, ele vai ser bem sucedido, né? Então você falou uma característica muito importante para quem quer prosperar na vida. A Watchseller, né, começou assim, né, com um produto que é pegar relógio, girar relógio, mas peraí, precisa disso, muita gente pensa que é só a bateria, essas coisas, né, então é um produto nicho, né, mas a gente foi desenvolvendo o negócio e mostrando para os clientes, né, as vantagens, as características que são importantes, os benefícios que você tem para ter um equipamento como esse, né, acompanhando também o aumento, né, do mercado de alta relojoaria, né, em grande parte também pelo excelente trabalho feito pelo César, né, com a divulgação com o site, né, o Relógios e Relógios, tudo que a gente tem essa parceria. Então, a gente foi obstinado realmente nisso. É isso mesmo. César, eu me lembro, você trabalhava na área de informática, web design, e eu me lembro em 2005, se eu não me engano, ou 2004, e a gente não se conhecia, um conhecido em comum entre nós, se eu não me engano, Marco Filipac, me falou de você, falou, olha, e ele sabia que eu era apaixonado por relógio, e a gente já trabalhava com isso na TV, ele falou, tem um cara que está montando um site, e eu acho que seria bom vocês trocarem uma ideia. E você foi no meu apartamento, ali no Cristo Rei, e nós trocamos ideias sobre isso. E você estava começando do zero. E eu confesso que eu olhei para você e falei assim, cara, o caminho que esse cara vai trilhar aqui no Brasil, desbravar mesmo. Eu estava imaginando já você com uma roupa de selva, com um facão na mão, abrindo a trilha, porque não tinha ninguém nessa área no Brasil. Tinha a revista Pulso na época, que não tinha nada a ver com a internet. Eu falei, esse cara vai ter que abrir um caminho, mas é corajoso. Eu pensei, cara guerreiro. E hoje nós estamos aqui falando quase 20 anos depois, e você está aí, vivendo de relógio, vivendo do relógio de relógio, vivendo bem e viajando o mundo e conhecendo pessoas fabulosas. Me fala o segredo do sucesso, cara. Eu quero outra coisa, além da obstinação e da persistência, eu sei que isso você tem e você valoriza. Que outra característica a gente pode destacar aqui para quem está nos assistindo e quer começar um bom negócio, quer começar a empreender, está cansado do seu emprego, está pensando em empreender? O que você vai precisar além de obstinação e talento? Além disso, a gente não pode desanimar frente a críticas, né, muitas vezes quase destrutivas e que tentam te desanimar e tirar você do caminho. No começo, quando eu comecei a partir atrás de parcerias, cheguei a escutar de uma pessoa até aqui de Curitiba, quando eu falei, porque no Brasil não existe nenhum site ainda profissional sobre relojoaria. Uhum. Ele me disse, mas se não existe é porque não existe a necessidade de ter um site como esse, né? Você veja que cabeça pequena, né? Nada contra, nem conheço, não sei quem é, mas é o contrário do que pensa o empreendedor, né? Sim. Puxa, não tem, vou desbravar, é um mercado lindo e virgem para mim. Né? Agora, se você olha e pensa, se não tem é porque não vale a pena. Não tem porque ninguém tentou, né? Está aí você para provar. Eu nunca esqueço disso, que me serviu de uma motivação extra, né? Para persistir, para provar que ele estava errado. Eu acredito que muito, ontem eu estava falando inclusive com o Kleber, que é da confraria aqui do relógio, que é o nosso dono da produtora, dono desse espaço aqui. A gente saiu do jantar ontem, eu estava conversando com ele falando, eu tinha um patrão, você conheceu lá, o dono do 1001 Noites, que foi o primeiro programa de venda pela TV. Não é venda de relógio ou de joia, de venda, não existia nada de vendas na TV. Em 1994 ele começou, instalou o primeiro uplink digital do sul do país, aqui no final da década de 90. E ele era um cara fantástico, infelizmente já falecido, saudoso, Nuri Caluf, um cara que foi um pai para mim, um cara que eu admiro até hoje. Ele não estava nem aí para o que pensavam dele. Eu acho que um dos segredos do sucesso é você não se importar com o que falam de você.
porque realmente isso é irrelevante. Você tem que se importar com o que o teu cliente pensa a respeito do teu produto, do teu serviço. Tem que olhar para o negócio com a visão, com a empatia necessária para enxergar com os olhos do cliente. Mas se você for pensar com o que o teu concorrente vai falar, com o que o mercado vai dizer, com o que a tua tia, o teu primo, o teu amigo de infância vai pensar de você, se você for para esse... Ninguém sucede bem, né? Dessa forma, César. Eu também escutei muito, né, até de marcas de relógio no começo, como a gente comentou já, que é uma época que algumas marcas nem tinham site ainda, a internet estava engatinhando, e as marcas viam muitas vezes um site na internet como um veículo para se vender relógios falsificados. Então você tinha que demonstrar muita seriedade, que você realmente, a tua ideia era promover a relojoaria de forma, né, consciente, mostrando apenas produtos originais. Hoje em dia é até difícil imaginar isso, mas realmente as marcas tinham essa preocupação, né? A internet era vista como uma terra sem lei, uma terra né? sem lei, realmente. Um negócio que só prospera o malandro. Sim. Existia esse preconceito na época? Existia. 20 anos atrás, né? Então muitas vezes você era obrigado a assinar, recebi de marcas, né, formulários, que eu tinha que assinar aprovando, né, falando da seriedade, do tipo de produto que eu tinha intenção de divulgar, enviar assinado pelo correio para eles. Na época não tinha assinatura digital, nada, né? Então, assim, era uma época difícil, você tinha realmente que provar que você era sério, e isso também é um dos segredos, né? Você provar a seriedade do trabalho, sempre trabalhar de forma muito, né, focada, muito, muito séria. A gente fala aqui para um público jovem também, né? Tem muitos jovens que gostam de relógios e assistem podcasts. Você falar que não tinha, que a internet era considerada como uma terra sem lei, que era a internet que não tinha assinatura digital. Você falar isso para um jovem hoje de 18, 19 anos, parece que nós estamos falando de 300 anos atrás. Não é, é ali atrás, né? Há 10 anos atrás não tinha WhatsApp, né? Há pouco tempo atrás a Nextel, os rádios da Nextel eram o que tinha de mais prático, né, em comunicação. Tudo muda, né? E uma outra coisa também, Carlos, obviamente, né, é amar o que você faz. Né? Eu acho que lógico, você tem que... a paixão, né? Você tem que amar o que você faz, né? Então, isso... eu tenho certeza que nós três aqui compartilhamos isso e fazemos tudo que a gente trabalha com muito amor, né? Então... você tem que trabalhar com o que você gosta, né? Eu dou palestras em algumas empresas, porque eu sou vendedor, como você também já foi vendedor, é vendedor até hoje. A gente está sempre vendendo. A gente está sempre vendendo, o César está sempre se vendendo ideias, né, vendendo filosofias. Todo mundo é vendedor em maior ou menor grau. Mas assim, eu trabalhei muito tempo nessa área de vendas e eu acho que o que tem de principal, que eu destacaria para alguém ser bem sucedido, seria exatamente isso que você falou, Carlos. Se você não gosta do que você faz, e em uma das minhas palestras eu abordo isso, o brasileiro, a média de vida brasileira é 75 anos e meio. Se você considerar que você passa 8 horas por dia dentro do teu trabalho, e que você vai se aposentar, hoje em dia, se você tiver sorte, você vai se aposentar lá pelos 70 anos, você já pensou que você vai passar a maioria da tua vida dentro do teu trabalho? Imagina você trabalhar com algo que você não gosta. Você que está trabalhando hoje em algo que você não gosta, procure, não estou falando para você fazer loucura, largar seu emprego. Não. Eu estou falando para você hoje começar a pensar em mudar de vida, porque senão você vai se tornar uma pessoa amarga. Você vai chegar lá na frente, quando você tiver a minha idade, 50 anos ou 60, você vai dizer: o que eu fiz da minha vida? Qual é o legado que você vai deixar se você trabalhar com algo que você odeia? Que lição você vai passar para os seus filhos se você trabalhar com algo que você não gosta? Fazer o que você não gosta a vida toda, ficar preso numa baia. Eu hoje sou empreendedor já há mais de 20 anos, mas eu nunca sonhei ser empreendedor, porque eu não tinha isso no meu sangue. Ninguém é empreendedor na minha família e eu não gostava de empreender. Eu queria um emprego que eu pudesse chegar de manhã, eu adoro rotina, sair no final da tarde e tá tudo certo, deixar meus problemas no trabalho, ir para casa relaxar. A vida de empreendedor não é assim, né? A gente dorme abraçado com os problemas. Exatamente. E não tem horário, né? Não tem horário. E você está disposto também, acho que um dos segredos também para você ter algum sucesso é você estar disposto a assumir riscos, né? Ótimo. Eu lembro no começo quando eu comecei, comecei o site, o Carlos também já tinha se encontrado já. Pra você ter uma ideia, isso foi em 2006, 2007, eu nunca tinha feito uma viagem ao exterior.
Eu tinha feito um curso de inglês, né, até o tempo da faculdade, depois praticamente aquela coisa que fica sem você usar, ficou lá. Nunca tinha feito uma viagem exterior. Tentei aqui no Brasil conseguir parcerias com marcas ditas nacionais, né, montadoras aqui, ninguém me deu muita atenção. Daí me falaram das feiras de Basel, de Genebra e tal, que talvez fosse um caminho, né, para mim conseguir apoio, para ter, né. Como é que o cara que não fala inglês vai se virar, pois né? E fui, vou lá, vou fazer minha viagem internacional, vou sozinho, mas também coincidiu do Carlos também ter interesse de viajar, também foi a primeira feira dele também, em Basel e Genebra, e vamos lá, vamos tentar desbravar, mostrar o que a gente está fazendo, e foi, por incrível que pareça, a gente não tinha tido nenhum retorno aqui no Brasil, de nenhuma marca aqui. Quando eu apresentei o projeto para as marcas, né, de alta relojoaria, né, no salão, as pessoas realmente gostaram da ideia, por não ter nada em português no Brasil, e foi daí que a gente começou a ter E hoje, aquele sucesso. cara que há 20 anos atrás não falava um inglês fluente, hoje esse cara está falando com os representantes das maiores marcas de relógios do mundo, você também, eu sei disso. É Montblanc, é Panerai, é Blancpain, é Rolex, enfim, vocês desbravaram o caminho. E nós que gostamos de relógio, nós que gostamos desse tipo de acessórios que são complementares ao mundo da relojaria, ou das canetas, ou dos charutos, ou do colecionismo em geral, você hoje que está em casa, eu que amo relógios, nós devemos muito a pessoas como vocês, que desbravaram esse caminho, abriram essa trilha, que hoje é tranquilo. Se amanhã ou depois alguém quiser abrir, como a gente está abrindo hoje um canal, né, no YouTube, é o primeiro canal no YouTube. Mas hoje eu conto com o apoio de um cara que nem você, que no meio da semana sai lá da tua terrinha e vem para cá, em Curitiba, para gravar esse podcast comigo. Conto com a experiência toda, os contatos, o network do César. Conto com um cara que nem o Kleber, que é o dono da produtora. Para mim, hoje está muito mais fácil. Vocês fizeram isso no peito e na raça e sozinhos, como guerreiros, né? Então, assim, nós devemos para esses dois homens que estão aqui hoje, e eu tenho certeza que o que vocês estão fazendo hoje vai reverberar por gerações de pessoas que gostam disso. Né? Mas eu tenho que dizer também que você serviu de inspiração para mim, pelo menos, né? Porque eu assistindo o programa de leilão, né, acho que Mil e Uma Noites, eu acho que foi o primeiro que eu comecei a assistir. Na época era Mil e Uma Noites, sim. Nem tinha começado o site ainda, mas você me apresentou a marcas que eu não conhecia ainda, marcas de alta relojaria, que a gente conhecia só o que estava no Brasil. E eu vi isso a revista Pulso, porque era só o que eu tinha para pesquisar, cara. Então, vendo na TV lá, vendo nas Pulso madrugadas. Tá presente aqui também. Nós vamos falar. Marcas que eu nunca tinha visto ainda, achava maravilhoso, né? Marcas que você falava e que a gente nunca via nas relojarias brasileiras, né? Então, você serviu de inspiração e também de bom saber. Incentivo, né? Fico feliz. Porque eu sempre procurei também divulgar coisas que mesmo que as pessoas não têm acesso no Brasil, né? Mas que nada impede das pessoas sonharem de ter, né? Coisas de marcas que não estão aqui, que muitas vezes são consideradas exóticas, né? E que a gente via realmente no teu programa, na tua apresentação. Vocês dois têm história com a Pulso, né? Eu sei que você é colunista da Pulso e você anuncia na Pulso? Anunciei na Pulso, eu também já fui entrevistado também no início também. Você tem algum anúncio aí nesse exemplo? Vamos mostrar aí. Tem essa edição. Revista Pulso, e para você que pensa que hoje comunicação é só via internet, assina a Revista Pulso. É sensacional, eu assino há anos. É um conteúdo brilhante e que lá atrás, especialmente lá atrás, eu não tinha aonde pesquisar, não fosse a revista Pulso, e se eu não tivesse ido para a Suíça, em Basel, né, 2 vezes, também não teria aprendido nada. Mas mostra para nós. Achei bem interessante esse anúncio, nós fizemos em parceria com a B Mercado de Luxo de Vitória, que é um grande parceiro nosso, e que eu achei bem legal a ideia dele, né? Como tem a ver com o movimentador, ele colocou aqui, sabe quem está movimentando o mercado de alta relojoaria? Eu achei muito bem bolado, muito né? Bom. A gente participou aqui com essa publicidade, em que tem os contatos da B Mercado do Luxo em Vitória. Levanta um pouquinho mais a revista, só para ficar mais... Aqui, só, né? Vamos tirar o movimentador da frente? Isso. Como é que tá aí, Maurinho? Tá ótimo. Então, aqui tem vários exemplos, né, de cofres, de gabinetes, dos cofres customizados e tudo mais. Como eu disse, nós fizemos em parceria com a B Mercado de Luxo. Então tem os contatos deles lá em Vitória. Eu quero que você fale dos teus parceiros. Também. Então, quem quer comprar os teus produtos? Encontra onde? Então, eu vou... Obviamente, nós já trabalhamos com
quase todas as principais Até eu já vendi teus produtos na TV. joalherias no Brasil e continuamos mantendo uma ótima relação com todas as lojas, mesmo que a gente não esteja ativamente nesse momento com estoque nelas, né? Claro. Mas eu vou comentar, por exemplo, para você, vamos simplificar um pouco, por exemplo, dizendo onde é que tem um estoque nosso de produtos que a pessoa pode ser comprado. Isso. A AB Mercado de Luxo, em Vitória, tem produtos nossos, Espírito Santo, né? Aqui em Curitiba, a Vicenza, né? Vicenza, uma grande joalheria aqui. Nós temos um ótimo trabalho também com a Bergerson, também aqui de Marcelo Bergerson, gente boníssima. Em São Paulo, Monte Cristo, joalheria Monte Cristo também tem produtos nossos Marcelo também. Simeone. Marcelo Simeone, exato. Então, todos esses alguns caras exemplos. Estão convidados a participar do primeiro podcast sobre relojoaria e alta relojoaria no Brasil. Fala, Carlos. Sim. Quem mais? Eu estou comentando porque, na verdade, na história da nossa empresa, nós já fizemos, por exemplo, no Rio de Janeiro, trabalhamos Sara Joias, a H Sara Joias, a Amsterdã Sauer. Então, eu diria que o que acontece é que essas empresas já têm produtos, às vezes não tem o estoque atual, mas nós já também trabalhamos também com todas elas e continuamos a dar a manutenção. Esse tipo de produto a pessoa encontra lá, por exemplo, quero comprar esse rolinho para guardar relógios, levar relógios em viagem. Onde é que eu encontro hoje? Ou num futuro próximo, porque eu sei que é lançamento, né? Esse aqui é lançamento, tá? Então você vai encontrar provavelmente aqui em Curitiba com a Vicenza, né? Lá em São Paulo com a Monte Cristo também, tá? Eu diria que a gente está começando a trazer para o Brasil, então eu acredito que sejam os dois primeiros locais em que você vai poder encontrar também, né? Não vou dar spoiler aqui, mas eu sei que daqui a poucas semanas você vai estar com uma representação de relógios aqui no Brasil e você já está convidado para voltar aqui no podcast da Confraria do Relógio para contar essa história no futuro. É porque isso acontece tanto comigo quanto com o César, né? Como nós temos o contato com os colecionadores, né? Várias manufaturas suíças às vezes vêm para nós pedindo também recomendações, né? De parcerias, né? Então volta e meia a gente conversa sobre isso, né? A empresa X que é uma parceria no Brasil e a gente dá sugestões, né? A gente também procura ajudar as lojas locais a fazer o contato com as empresas suíças que às vezes não existe esse contato. Então a gente faz uma intermediação, né? A gente quer obviamente que o mercado brasileiro tenha um número cada vez maior de opções e de relojoaria. Né? Mas tanto o César quanto eu não estamos no negócio de venda de relógio, né? Mas a gente sim quer facilitar isso através de que o cliente possa encontrar nas lojas no Brasil o melhor da relojoaria mundial, né? Bacana. Né? Então, a história minha com o César, volta e meia a gente tem aqui a marca tal, que é um contato, então a gente faz uma reunião, apresenta um retailer, né? Uma loja e tudo, nesse sentido de que o mercado, que os nossos clientes possam ter acesso ao que tem de melhor em todas as faixas de preço, em todos os padrões aí que existem, né? Entendeu? Maravilha. Nosso tempo aqui está encerrando. Carlos, eu queria primeiro que você deixasse novamente os teus contatos, teu site, ou algum contato que você queira deixar para quem quer procurar teus produtos, ou seja, os contatos dos teus parceiros de negócio. E se você quer acrescentar mais alguma coisa a esse nosso papo maravilhoso de hoje. Como eu falei, o nosso Instagram, que é o Watch_Seller, eu tenho que mudar talvez isso para uma coisa mais fácil, mas é o Watch_Seller_CETR. Mas se você procurar o Watch Seller vai aparecer. Nós vamos colocar um GC aqui. O nosso site é Watch Seller, né? Que está em inglês e em português também, porque, como eu disse, a gente fez sempre também pensando, porque essas mesmas necessidades que a gente fala para o público brasileiro também existem lá nos Estados Unidos, por exemplo, claro. Onde a gente tem uma parceria, tem um amigo nosso trabalhando lá, nossa marca já há vários anos, e lá também a gente segue essa mesma filosofia, né? O que tem razão, que tem importância, você importa, e o que vale a pena produzir local, você produz localmente, né? E e nas melhores lojas do ramo. E eu quero agradecer muito ao César, ao Caco aqui eu que agradeço a tua presença. Pela oportunidade de poder contar um pouco da história, um pouco da paixão que nos leva nesses 21 anos com a empresa, né? Desse amor, desse carinho pelos produtos, que a gente faz tudo com muito carinho para atender os clientes sempre da melhor maneira possível, né? Muito obrigado a todos que vão estar assistindo aqui, ouvindo e vendo também, né? Obrigado mesmo. Obrigado, Carlos. César, mais alguma...
quero que você deixe aí também a tua página do Insta, que eu sei que é bastante ativa, da Relógios e Relógios. Fala do teu site e se você quiser complementar alguma coisa aqui também, fique à vontade. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, né, pela oportunidade de participar da Confraria do Relógio. Agradecer ao Carlos pela presença aqui, né, como nosso convidado muito especial. Obrigado. O site Relógios e Relógios, como nós comentei, já existe desde 2006, né? O endereço relógiosrelógios.com.br. Mas recentemente a gente criou o Instagram, que já são, na verdade, 7 anos, né? E é o Relógios e Relógios BR. Muito obrigado, Carlos. César, você não tem que agradecer a Confraria do Relógio, você é dono disso aqui agora, entendeu? Então, muito obrigado, você vai estar sempre com a gente. Carlos está convidado a qualquer hora, sempre que você vier aqui atender teus clientes, teus parceiros aqui de Curitiba, faz uma visita para nós, vamos tomar um café ou vamos jantar junto novamente. É um até breve, né? É um até breve, é isso mesmo. Você que nos assistiu hoje, muito obrigado. Você também faz parte da Confraria dos Relógios, Confraria do Relógio. Nunca deixe de nos assistir e até a próxima.